Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jesus, na carta que ele mandou Paulo escrever a Pérgamo, ele mostrou que o verdadeiro valor está em conhecer ao Senhor. Veremos sobre isso logo após a vinheta. O valor verdadeiro está em conhecer ao Senhor, porque é isso que nos faz caminhar coerentemente com a palavra de Deus. Vamos ao nosso tema. Carta à igreja acomodada ao mundo, a igreja de Pérgamo. O nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 12, que diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Estamos estudando as 7 cartas que Jesus direcionou para João quando João estava preso lá na ilha de Patmos. Essas cartas eram para 7 igrejas da Ásia e mostrava que Jesus estava no meio das igrejas, que Jesus estava no controle de todas as igrejas. Apocalipse, no capítulo 1, verso 11, que dizia: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Estamos estudando sobre a igreja de Pérgamo neste estudo. Pérgamo era a capital do Império Romano. Era uma cidade importante politicamente, era uma cidade cultural, era uma cidade com uma economia forte e era socialmente aceita. Era uma cidade idólatra e naquela cidade ficava o templo que era dedicado a César. Era uma cidade com uma excelente biblioteca. Salomão, ele nos mostra que precisamos confiar em Deus e não nos nossos conhecimentos seculares. Provérbios, no capítulo 3, verso 5, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É muito importante você saber que eu preciso depender do Senhor em todas as situações. Eu preciso confiar no Senhor. E Deus, ele nos mostra através do profeta Jeremias que não devemos nos gloriar nos conhecimentos obtidos aqui nesta terra. Jeremias capítulo 9, verso 23. Assim diz Yahvé: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Eu não posso me gloriar naquilo que eu tenho aqui nesta terra, mas eu tenho que me gloriar porque eu conheço ao Senhor e me gloriar somente na presença do Senhor e com o Senhor, não humilhando as pessoas. E Pérgamo significa filho, significa descendente. Foi justamente lá em Pérgamo que originou o pergaminho, aquele material de couro para ser usado em livros. Pérgamo, como eu disse, está localizada na Ásia Menor. Deve ter sido evangelizada por Paulo na 3ª viagem missionária, assim como as outras igrejas, Éfeso e Esmirna, as igrejas da Ásia que foram evangelizadas por Paulo e as igrejas da Ásia que Jesus mandou as 7 cartas, as 7 igrejas eram da Ásia. E Jesus se apresentou nesta carta como remetente, como o Senhor que conhece todas as coisas sem exceção. Apocalipse, no capítulo 2, verso 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes, afiados. Olha que tremendo nós entendermos que cada igreja aqui na terra tem um representante. São pessoas
responsáveis que vão prestar contas para Deus do que eles têm feito, do alimento que eles têm dado às pessoas que Deus tem colocado em cada igreja, ou seja, eles prestarão contas do trabalho deles em relação à noiva de Cristo Jesus, que foi comprada com sangue precioso. E a palavra de Deus, a gente vê que ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para convencer as pessoas. Hebreus no capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. E aí é muito bom nós percebermos, nós sabemos, nós conhecemos que servimos um Deus. Esse Deus, como ele está revelando, conhece todas as coisas, conhece a intenção do coração de cada um. Diante dele, todas as coisas estão às claras. Isaías, ele mostra que é Deus quem capacita o ser humano para viver para a glória do nome de Deus. Isaías capítulo 49, verso 2 e verso 3. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava e me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. O Senhor chama, mas o Senhor capacita, o Senhor protege, o Senhor usa, mas para que ele venha a ser glorificado através do ser humano. No versículo 13, Jesus mostra que ele conhece o ambiente aonde estamos inseridos, ele conhece o contexto em que vivemos, ele sabe onde e com quem nós estamos, com quem estamos convivendo, mostrando que ele conhece todas as coisas. Apocalipse capítulo 2, verso 13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, Jesus falando para a igreja de Pérgamo: eu conheço as tuas obras, como se Jesus falasse: eu conheço o que você fez, o que você faz, eu conheço a motivação tua para a realização. E ele fala assim para a igreja de Éfeso, da mesma forma que conhece as obras da igreja de Éfeso. Vamos ver Apocalipse 2 e 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Mas ele começa justamente falando: eu conheço o que você faz. A gente vê também que ele fala à igreja de Esmirna, Apocalipse 2 e 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. É justamente Jesus mostrando agora para a terceira igreja que ele é o mesmo, que ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente e ele é onisciente, porque ele conhece todas as coisas, mas ele é onipotente porque ele tem todo o poder. E ainda no versículo 13, Jesus mostrou a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava situada no lugar onde tinha o trono de Satanás, e a igreja, ela permanecia fiel, mesmo diante dos perigos, diante de pressões, diante de adversidades.
eles permaneciam fiéis. Mas Jesus fala em Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, ele já estava nos direcionando, sim, nos direcionando. Quando nós vimos na palavra de Deus, a palavra, ela é atualíssima, ela serviu para ontem, ela serve para hoje, ela servirá até o dia da vinda do nosso mestre. E Jesus fala, não tenhas medo. Sabe por quê? Porque você deve temer somente aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, que é o nosso Pai Celestial. E quando Jesus fala sobre o trono de Satanás que está naquele lugar, poderia ser algo não físico, poderia ser caracterizado por uma cegueira espiritual, onde Satanás reinava através de estratégias malignas, através da sedução, do engano, da mentiras. E olha, em Pérgamo havia muitos templos pagãos, como por exemplo o templo levantado a Zeus. Esse templo é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ao deus da cura e da medicina, que era tido por filho de Zeus, chamado Asclépio ou Euculápio. Ele tinha um cajado com a serpente, é o símbolo da medicina, né? E também tinha o templo, como eu já disse, ao imperador César, onde dizia que César era o Senhor, e as pessoas tinham que repetir que somente César era o Senhor. Imagina a situação dos cristãos. Então é muito interessante a gente entender que esse trono de Satanás era um lugar onde as pessoas adoravam a ele, aonde as pessoas proclamavam outros como Senhor, deixavam de falar que o nosso Deus, que o nosso Jesus, que ele é Senhor e é o Salvador. E Jesus mostrou que ele estava ciente de todas as coisas que estavam acontecendo, que ele viu a perseguição, que ele viu Antipas ser martirizado porque ele foi fiel. Jesus deu testemunho sobre Antipas, sobre a fidelidade de Antipas, e Antipas teve uma morte muito cruel. Como Jesus havia dito, Jesus havia dado testemunho. Em Mateus 24, verso 9, ele diz, então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. A gente vê que Antipas, ele foi afligido e ele foi condenado à morte, assim como muitos discípulos do nosso Senhor. Mas Jesus, ele elogiou a igreja que estava em Pérgamo, ele elogiou a fidelidade daqueles cristãos diante de tantas opressões. Eles tinham uma atitude de fidelidade a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. É importante diante das pressões, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante daqueles momentos opressores que podemos estar vivendo, não negarmos a nossa fé no Senhor Jesus, porque o nosso Senhor, ele é fiel. E Jesus mostrou para a igreja de Pérgamo, assim como eles eram fiéis, assim como eles tinham qualidades, mas Jesus mostrou a falha que eles estavam praticando. Apocalipse capítulo 2, verso 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Esse rei Balaque, ele era rei de Moabe, e Balaão aconselhou Balaque a fazer armadilha para o povo de Israel, levando o povo de Israel a pecar contra Deus. A armadilha era através da imoralidade sexual, através do comer sacrifícios dedicados a ídolos, era levar o povo de Israel a desobedecer a Deus. E 1 Coríntios 10:20, Paulo fala assim: não, eu quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Era proibido ao povo de Israel. Assim como nós vemos, eles não podiam ter outras mulheres. As mulheres deles tinham que ser mulheres que servissem, que obedecessem a Deus. As outras mulheres das outras nações seriam tropeços para desviarem eles da presença de Deus. E eles desobedeceram. Eles não podiam comer comidas oferecidas a deuses pagãos, oferecidas a ídolos, porque o próprio Paulo mostra, porque não eram ídolos, eram demônios. E Paulo, ele ainda nos mostra, não devemos ter comunhão com aquilo que desagrada a Deus. Não devemos desobedecer o que o Senhor já nos deixou ensinado. E a igreja lá de Pérgamo, ela não se dedicava totalmente a Deus, ela não tinha uma vida de santidade, ela não era separada para o Senhor com um coração inteiro. Estamos no mundo de passagem, não somos deste mundo, por isso que precisamos entender e nos dedicar ao Senhor, mas com o coração inteiro. João no capítulo 15, verso 19 diz: se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo. Eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. E a gente está entendendo que a falha daquela igreja era fazer o que desagradava a Deus. Muitas vezes eles poderiam até não estar atentos às ordens de Deus, mas eles deveriam obedecer o que Deus mandou a eles. Tinha mais uma falha deles. Eles seguiam a doutrina dos nicolaítas. Eles estavam vivendo no mundo para agradar a si mesmo. Apocalipse 2:15 diz assim: assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. É interessante a gente entender que Pérgamo, ele não negava a Jesus, mas ele vivia acomodado com o pecado. O pecado não trazia asco para eles. O pecado não os fazia ficar com nojo, porque tudo que desagrada a Deus pode nos trazer aversão, pois queremos viver em santidade para o Senhor. E a igreja de Pérgamo estava acostumada a ver aquelas coisas que o Senhor odiava e não odiava o que o Senhor odiava. Eles viviam sem santidade, viviam uma vida incoerente com a palavra de Deus, não se incomodavam com o pecado, não odiavam o que aborrece a Deus, e Jesus os repreendeu por isso, os chamou ao arrependimento. E nós, olhando para os dias de hoje, quantas pessoas convivem com o pecado como se não fosse pecado. É interessante a gente entender que temos que viver uma vida de coerência com a palavra de Deus. Se o pecado é algo que aborrece a Deus, nós devemos vigiar para não nos acomodarmos ao pecado. Quando Jesus chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento, Jesus está chamando eles a ter uma mudança de atitude. Apocalipse capítulo 2, verso 16.
Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É importante, né? É interessante. Devemos estar atentos, devemos estar olhando para nós se nós não estamos vivendo, nos alegrando, nos acomodando com o pecado. Pecado é pecado e Deus abomina o pecado. Atos capítulo 17, verso 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, pois sem arrependimento nós não veremos a glória do nosso Senhor, nós não participaremos do banquete celestial, nós não participaremos da ceia do Cordeiro. É necessário olharmos e estarmos atentos a nós. Quando esse versículo fala, eu batalharei, ele está falando, eu vou pelejar, eu vou lutar contra eles com a minha palavra, com a vara da minha boca. Para encerrar esta carta, Jesus fez 3 promessas ao vencedor, mas antes ele chamou a atenção deles, a necessidade que eles precisavam ter para compreender, para dar ouvido, para dar atenção ao que Jesus estava falando. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 3 promessas ao vencedor. O maná escondido, que é o alimento espiritual, também é tido como o nosso próprio Jesus, que foi revelado aos que creem nele. A pedra branca é aquele que venceu. O vencedor na antiguidade, ele corria, ele vencia, ele ganhava uma pedra branca para ele poder ser premiado. Essa pedra era a identidade daquele que venceu. E também a terceira promessa, um novo nome. É um nome que só o Senhor conhece, aquele que ao vencer ou o vencedor receberá do nosso Deus. Vou concluir. Nós precisamos tomar cuidado para não nos acomodar ao sistema deste mundo. Precisamos rejeitar o pecado, porque pecado é e sempre será pecado. Precisamos estar atentos e sermos coerentes com a palavra de Deus para podermos viver para a glória do Deus Todo-Poderoso, pois o Senhor é aquele que, como nos estudos anteriores nós vimos, que Ele mostra, que Ele conhece as nossas obras, as nossas aflições. Ele nos conhece e Ele recompensará a fidelidade de cada um. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre santidade, vivendo coerentemente e o primeiro amor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.